Um bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro e último dia do Summit da Automação 2020. Hoje a gente tem uma agenda aí bem completa de vários assuntos bem relevantes de mercado, inovação. Vamos começar o dia aí falando com a Intel, com o Fabiano Sabatini, sobre novas experiências do consumidor e oportunidades de negócio com o IoT. Temos a agenda na sequência às 10h15 com o José Eduardo Camargo, da Abrazel, falando sobre impactos e estratégias de bares e restaurantes para a adoção de novos modelos de negócio. Às 11h30, temos aí alguns lançamentos com o Rafael Tamassi, da Eugin, sobre impressoras não fiscais, impressoras de etiqueta, leitores de código de barras. Voltamos após o almoço, às 14 horas, com o Paulo Eduardo Guimarães, da AFRAC, onde a gente vai ver estratégias e ações planejadas para o segmento de automação comercial. Não acabou por aí ainda, né? A gente, às 3h15 da tarde, temos a Vivian, da Microsoft, falando sobre conexão de dados na nuvem da Microsoft Azure. Na sequência, temos às 16h30 o Luiz Felipe Kuhn, da Resultados Digitais, com Customer Success e como engajar seus clientes. E nosso painel de encerramento, se vocês ainda não se inscreveram, entre lá em summitdoautomação.com.br. É a única palestra que não será disponibilizada posteriormente, é com o Alan Costa, onde ele vai falar sobre inovação, uma visão prática e concreta a partir de pessoas. Então, se vocês ainda não se inscreveram nos próximos painéis, entrem lá, summitdoautomação.com.br. Antes de eu apresentar o nosso convidado, vou passar só um vídeo aqui da abertura e aí eu passo alguns recados para vocês. Bom, pessoal, vamos começar então com a palestra da Intel, com Fabiano Sabatini, sobre novas experiências do consumidor e oportunidades de negócio com IoT. Qualquer pergunta que vocês tenham ao longo da nossa apresentação, vocês podem utilizar o painel que fica do lado direito, ali tem perguntas, façam suas perguntas. Ao final, nós temos um espaço aí para o Fabiano responder. Fabiano Sabatini, ele é gerente técnico e IoT Lead, especialista em IoT da Intel Brasil, engenheiro eletrônico de formação pela FEI, com MBA em Gestão Estratégica de TI pela FGV e MBA em Big Data, Data Science pela FIAP. É um dos responsáveis por identificar oportunidades e desenvolver soluções de AIoT, utilizando as últimas tecnologias da Intel. Ele conhece os aspectos técnicos e mercadológicos das soluções voltadas para a segurança pública, canal, varejo, indústria, cidades inteligentes e é um dos especialistas em IoT, Big Data e inteligência artificial da Intel. Seja bem-vindo, Fabiano. Vou passar para você o perfil de apresentador e aí a gente pode dar o nosso início de apresentação. Excelente, bom dia, Ibas. Deixa eu só colocar em modo apresentação aqui e podemos iniciar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Queria agradecer a Eugin, a Bematec pelo convite.
É um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre novas experiências do consumidor e oportunidades de negócio com AIoT. Eu sou Fabiano Sabatini e vou compartilhar com vocês um pouquinho o que a Intel tem olhado, algumas pesquisas, algumas tendências e como a gente tem se posicionado nesse segmento. Convido novamente quem tiver, durante a apresentação, se vocês tiverem pergunta, sintam-se à vontade aí de colocar no chat que eu vou endereçar logo na sequência. Vamos lá, sem mais demora. Eu queria primeiramente compartilhar com vocês para a gente fazer essa análise rápida. Quando a gente olha a evolução do varejo, nós vemos aqui como que isso aconteceu, né? No século XIX, o varejo local ele era extremamente personalizado, localizado, baseado em relacionamento. Então, eram pequenos varejistas, a maioria conhecia muito bem seu público, era um público regional. Então, aqui um exemplo aqui interessante, tinha um alfaiate para fazer uma roupa personalizada, tinha as vendas, então existia uma conexão muito forte com o consumidor. Então, o varejista conhecia muito o seu consumidor, a sua demanda, o que ele precisava, então era uma experiência bastante direta com o consumidor. Nós acompanhamos aí no século XX um sistema de varejo de massa, onde hoje a gente consegue encontrar tudo em escala, uniformidade. Por outro lado, existe aí um ponto que o varejo acaba sendo impessoal. Então, você perdeu um pouco da sua customização e o próprio varejista perdeu a conexão com o seu cliente, né, de uma forma geral. Então, hoje, os programas, os produtos, o marketing, é tudo focado na escala dos produtos, como vender mais, como massificar isso. Só que não necessariamente ele trata o consumidor como único, ele trata como um grupo de pessoas, como personas, e a gente tem visto como uma tendência para o século XXI um sistema um pouco híbrido, onde mistura um pouco do século XIX e século XX, onde a gente fala sobre varejo omnichannel, onde você consegue personalizar, fazer um sistema hiper personalizado, hiper sem atrito, para você ter uma experiência melhor do usuário. Eu vou falar um pouco mais durante a apresentação sobre isso, e interação dirigida ao consumidor. Então, a tecnologia hoje nos permite, eu vou também comentar sobre as tecnologias e tendências, nos permite cada vez mais personalizar essa experiência, né? Então, a gente volta ao que tinha no passado, na verdade, de uma forma diferenciada, melhorada, com base na tecnologia, já que também as escalas são diferentes, né? Não tem como a gente voltar ao modelo pequeno, já que hoje a gente tem um modelo já massificado e um público bastante grande. Um aspecto muito interessante para a gente observar é que a transformação do varejo foi acelerada. Eu acho que aqui é inegável, e eu vou até dividir com vocês alguns pontos de vista, onde mostra que o consumidor ele está adotando rapidamente uma variedade de estratégia omnichannel, omnicanal. Então, com esse processo de pandemia, desse sistema que a gente está passando, acho que é inegável que todos adotaram uma postura para buscar alternativas, tanto na compra online, quanto na compra e retire, através do carro. Eu vou aqui dividir várias experiências, mas acho que é muito latente para todos nós do segmento, da indústria, que essa transformação aconteceu de uma forma muito acelerada. Muita gente fala que a gente acelerou 5 anos em 5 meses, né? 2 anos em 2 meses, cada um vai ter o seu ponto de vista. Mas acho que é inegável que a experiência do consumidor tem sido alterada e eu acredito fortemente que não tem como voltar ao modelo que era antes. Eu acho que o consumidor está adotando alguns hábitos que ele não vai voltar como era anteriormente. Acredito um modelo um pouco mais híbrido, né? E isso é o que a gente consegue observar, que o Covid-19 foi o catalisador. Então, aqui trazendo alguns pontos de vistas, né? A Forbes fala que os consumidores terão adotado o comportamento de curto prazo durante a pandemia, que em muitos casos se tornarão permanentes. Como mencionei, eu acredito bastante que vários consumidores, eu vejo por mim mesmo, eu tinha normalmente eu ia no mercado, eu fazia compra uma vez por semana, a cada 2 semanas, aí eu gastava ali normalmente umas 2 horas para fazer uma compra, né? Hoje eu consigo pegar um aplicativo, escolho tudo que eu preciso, eles me entregam em casa no dia seguinte e eu pago exatamente o mesmo custo. Então, o que justifica eu tenho que de novo ir no mercado, gastar 2 horas, investir, tudo bem que lá eu tenho mais opções, eu consigo selecionar um pouco mais do que eu quero. Mas por que não eu posso ir uma vez por mês no mercado e no meio do mês eu posso pedir via aplicativo, né? Então, acho que esses modelos híbridos
cada vez mais vão permanecer, né? Aqui tem outras frases, eu pego aqui mais uma da Harvard Business Review, que está aqui no meio, que fala que os varejistas precisam parar de esperar que os negócios voltem ao normal. Não há como voltar a ser como era tão cedo, né? Então, mesmo com a flexibilização, com os métodos de proteção, prevenção, distanciamento social, acho que é uma tendência a isso permear e continuar dentro do nosso ecossistema. O que para a gente é muito bom como tecnologia. Eu vou abordar algumas oportunidades que acho que nós, como segmento de tecnologia da indústria, podemos trazer para o nosso parceiro e ajudar ele nessa jornada. Observando aqui uma pesquisa da Retail Infosystem, em maio, onde a gente via aqui as prioridades do varejo, tá? De uma forma geral. Na direita a gente pode ver ali, várias estão relacionadas à experiência. Experiência personalizada do cliente, retiradas do pedido online na loja, projeto de jornada do cliente, e aí a gente tem um mix também sobre a operação dele, né? A visibilidade do estoque, empoderar o vendedor, atualizar o CRM para ter programa de fidelidade, evoluir o PDV. Tudo isso para a gente é oportunidade no segmento, né? E no segmento de automação, no segmento de AI, no segmento de IoT. A gente vê à esquerda aí que recursos do comércio eletrônico vinculado à loja é uma tendência, experiências na loja, então uma loja cada vez mais intuitiva, mais experiências de uma forma geral, experiência sem contato, então principalmente nesse período que a gente está passando, você ter alternativa sem contato pode ser bastante interessante. Gerenciamento de pedido, estoque, até mais para o próprio varejista ter esse controle, a gente sabe que controle de estoque é um dos grandes desafios para o varejo, de uma forma geral. Análise de compradores, treinamento, segurança e trabalho e automação. Então essas são as prioridades a gente observou dessa pesquisa, e na verdade a gente já vinha observando exatamente a mesma coisa. Então não existe uma mudança nas prioridades em si, a transformação digital só está acelerando esse processo. Então mais do que nunca a gente tem que estar antenado no segmento para ver o que a gente consegue oferecer cada vez mais para o nosso parceiro e nosso cliente do varejo. E aqui eu faço um comparativo onde a gente divide aqui em dois grupos. Tá? Quando a gente fala da jornada do comprador, do cliente, a gente divide em dois grupos. Um é o processo onde ele precisa comprar. Então, ele precisa comprar e ele quer que essa experiência seja bastante fluida. Ele quer comprar rapidamente, ele não quer pegar fila, ele quer ter uma interação rápida. Então, ele tem uma necessidade, ele vai a uma loja, um departamento, adquire aquele produto e ele quer o mais rápido possível terminar esse processo. O segundo, um pouco mais relacionado à experiência, onde ele quer comprar, onde a gente vê bastante, até nos shoppings de uma forma geral. Então, as pessoas vão com a família, ter uma experiência, um passeio de família, experimentar roupa, maquiagem, então é um pouco mais, a gente pode trabalhar um pouco mais a parte de experiência, né? Como que isso pode ser cada vez mais atrativo, onde pode trazer mais pessoas. Lembrando que, como eu estou falando do novo processo, essa experiência ela pode ser dividida, né? Não necessariamente só dentro da loja, mas ter um híbrido de dentro da loja com o digital, eu acho que pode ser aí a chave para cada vez mais atrair os consumidores de uma forma geral. Falando agora da primeira abordagem, que é o varejo sem atrito, né? Então, aquele cliente que ele precisa comprar algum produto, mesmo que ele queira comprar, a gente vê uma tendência aonde cada vez mais o cliente não quer mais ter problemas na hora da compra, né? De uma forma geral, ainda mais com competitividade que a gente tem de vários produtos, vários mercados. Então, os nossos varejistas, os nossos parceiros, quer cada vez mais dar um processo de compra mais facilitado para esse cliente final. E aqui eu abordo 4 tecnologias que a gente tem visto no segmento. A primeira à esquerda falando sobre o self-help, onde a gente vê bastante e crescendo muito no segmento na questão dos totens, centrais de autoatendimento, onde você pode comprar ticket, pode comprar comida, fast food, a gente vê muito a questão do totem para reduzir fila, para acelerar o processo de compra. Então não necessariamente você precisa ter uma pessoa tomando ordem, pedido, simplesmente você pode ter um totem, um painel com interação. Com isso, a experiência do usuário vai ser mais rápida, mais fluida, né?
Embaixo a gente vê sobre complexidade e custos crescentes, porque apesar de você investir para ter quando você investe para ter essa experiência, você precisa ter um conjunto de tecnologia para que essa experiência seja boa. Embaixo eu comento aqui alguns pontos, né? Touchscreen, câmera, pagamento, ticket. Então, o primeiro aqui, os totens e centrais de atendimento, é uma grande ferramenta para auxiliar esse processo da compra sem atrito. O segundo pilar que a gente tem é o self-checkout. Aqui a Eugene tem a possibilidade de fornecer também esse produto e a gente vê como uma tendência do varejo, os terminais de self-checkout, vários tamanhos, modelos, formatos, para atender diversos tipos de varejo, né? Desde um grande varejista até uma pequena loja, uma venda, loja de departamento. Então, até eu tenho visto até materiais de construção, atacadistas. Então, existe uma tendência que a gente observa muito. A gente, na verdade, quando a gente olha para o mercado de fora, a gente vê que isso já está massificado em grandes redes fora. E no Brasil está começando, mas de uma forma bastante crescente. Quando a gente olha há 2, 3 anos atrás, praticamente não tinha nada. Hoje a gente já vê os grupos regionais com uma adoção muito forte e os grandes varejistas fazendo introduções, né? Então, já numa escala interessante. Então, é um produto para a gente observar e facilita. Caso, imagino que vários de vocês já experimentaram, caso não tenham experimentado, convido a experimentar. É muito interessante, né? Essa compra através do self-checkout, você acelera muito, você consegue ter mais terminais de atendimento, você consegue reduzir fila e simplesmente você pega o seu produto, seleciona, paga, tem um sistema de sensoriamento, né? O equipamento em si, para ver se a pessoa passou. Então tem um controle de perda aqui, né? Que também é um problema que o varejista observa. Então, não é um terminal tão simples assim, né? Ele tem balança, tem scanner, tem pagamento, alguns deles, inclusive, têm câmera para monitorar o comportamento do próprio cliente, para observar se não existe perda aqui no processo. Mas é um conceito bastante interessante para a experiência e acelerar o processo de transformação. No terceiro pilar, eu abordo aqui o Smart Vending, o Grab and Go. Aqui eu divido em 2 pontos aqui. A gente vê algumas experiências relacionado o que o pessoal está chamando de honest market. Você coloca uma geladeira, um locker, um equipamento dentro de condomínios, pequenos estabelecimentos, empresas, onde você consegue massificar, porém você não tem um sistema de sensoriamento, simplesmente o usuário pega esse produto e, como eu falei do honest market, ele vai lá e ele mesmo faz o pagamento, mas normalmente isso funciona em espaços mais restritos e controlados, né, de uma forma geral. Você não vai ver isso num lugar aberto, no posto de gasolina. Esse sistema aqui de Smart Vending, onde você tem câmeras, balanças, controle de sensoriamento, pagamento, identificação, você consegue identificar exatamente o que o usuário está pegando, e gerar uma listinha de compra e depois ele fazer o pagamento. Então isso é possível, a gente já vê isso acontecendo em alguns segmentos, tá? Novamente, fora, muito forte, no Brasil começando com algumas empresas, alguns processos. E o quarto, que é o modelo mais disruptivo que a gente observa no segmento de varejo, onde a gente tem um sistema do Grab and Go Storage. Simplesmente você tem você já tem um cadastro com essa loja, né, com esse varejista. Você entra lá, ele te identifica, então você tem um controle de acesso, ou por aplicativo, por reconhecimento facial, ou por QR Code, de alguma forma ele te identifica na entrada, ele acompanha a sua jornada dentro da loja, você pega o que você precisar, o que você quiser, e na saída, ou você paga, ou a melhor experiência de todos, você simplesmente sai, e ele debita do seu cartão de crédito que você previamente cadastrou. A gente vê a Amazon crescendo fora do Brasil com isso, né? Mas no Brasil a gente já vê algumas lojas nascendo com essa filosofia, sistema do Grab and Go. Falando em sem atrito, acho que esse é o modelo mais interessante de todos, né? Onde você pode entrar na loja, pegar o que você quiser, sair, simplesmente debitar do seu cartão de crédito. Mas para que isso funcione, você precisa ter um controle muito grande e muita tecnologia embarcada. Você precisa ter controle de acesso, câmera, near field, prateleira com balança, pagamento atrelado ao controle de acesso, barreira de saída. Além disso, você pode desenvolver modelos de visão computacional, AI, deep learning, para poder acompanhar essa jornada e fazer isso de uma forma até mais otimizada, né? Então, acho que essas são, reforçando de novo, as 4 tecnologias, a experiência que a gente tem visto para ajudar no processo do atrito,
onde os usuários podem ter melhor experiência da loja. Falando um pouco de experiência, aqui eu divido por 3 grandes grupos, um focado no consumidor, no cliente que vai até as lojas, que vai ter esse processo de compra, no trabalhador, que é o operador que vai estar trabalhando nas lojas, que está trabalhando nas lojas, né, de uma forma geral, e na operação, no negócio, como que o varejista tem visto essa transformação no aspecto do operador. O primeiro que eu queria abordar é a jornada do consumidor, onde a gente fala que existe uma jornada do consumidor reinventada. A gente vê no topo 2 tecnologias, a Edge Computing e a visão computacional, tecnologia de visão. O Edge Computing é um sistema que nós da Intel estamos falando muito no segmento, porque a gente acredita no seguinte processo. Você precisa ter tecnologia, processamento e inteligência em várias camadas. Você não pode ter somente tudo no cloud, somente tudo na borda. Para que isso seja sustentável, você precisa ter camadas de processamento. O Edge Compute é muito interessante. Você tem um servidor na loja, gerenciando boa parte do que você tem de tecnologia, é uma tendência que a gente tem visto. Você ter um servidor, um PC bastante robusto, onde consegue gerenciar muita coisa que você tem dentro da loja. Então, mesmo que você perca a conexão com a internet e você tem algum problema, você continua operacional, que acho que esse é um dos mais importantes. A tecnologia de visão computacional vem para auxiliar muito. Eu vou falar nela nas 3 experiências. Então, muita coisa que você consegue fazer hoje através da visão computacional auxilia os 3 perfis aqui, tanto o consumidor, quanto o trabalhador, quanto o cliente final. Identificação de pessoas, você pode ter um sistema de tracking, onde você acompanha onde está indo esse usuário, você pode direcionar ele para algum lugar que você quer ir, simplesmente usando o sistema de visão computacional. Né? Você pode melhorar essa experiência e pensar em formas de melhorar essa experiência usando essa tecnologia. Eu falo aqui do provador inteligente através do RFID. O controle de inventário é um problema para os varejistas de uma forma geral. Então, você ter um controle por RFID pode auxiliar nesse processo para você saber onde que estão os itens para reduzir ruptura de produtos, ruptura de gôndola, e auxiliar, inclusive, o próprio trabalhador, né, para saber onde estão os produtos, o vendedor, para poder recolocar nas prateleiras. Prateleira infinita é um conceito bastante interessante, onde você pode estender a prateleira que você tem na loja. Então, pensando no consumidor querendo comprar um produto, experimentou e ele viu, por exemplo, que uma calça tamanho 40 não ficou tão legal, mas que a 38 ficaria legal. Ele pode simplesmente vir aqui num totem, num sistema de compra, e fazer essa compra online para mandar entregar na casa dele. Ou você comprou um sapato, quer combinar com uma bolsa. Então, o sistema de prateleira infinita é muito interessante. Você consegue juntar a experiência do físico com o online. Ou simplesmente você pode experimentar um produto local. Poxa, mas agora eu estou indo trabalhar, eu não quero ficar carregando aquele produto. Ok, então você vai, experimentou, acho que é esse produto mesmo, vai aqui no totem, finaliza a compra e manda entregar na sua casa. Então você tem um sistema híbrido que te ajuda nesse processo de venda, nessa jornada. Propaganda digital, onde você consegue, o famoso digital signage aqui, mas de uma forma bastante otimizada, você consegue atrair a atenção do consumidor, alguma promoção, algum insight, você consegue em tempo real gerenciar isso e auxiliar no processo de venda. O provador digital, onde você pode ter câmeras Smart Mirror, né, espelhos inteligentes, onde você simplesmente seleciona os itens e ele projeta em cima de você e você consegue já ter uma ideia de como ficaria esse produto sem precisar ir no provador. Facilita muito nessa jornada. Gestão de inventário, como eu mencionei, com auxílio do RFID, mas o inventário, controle de inventário de uma forma geral, pode ser muito otimizado com o sistema de tecnologia. Né? Então, existem vários no mercado que pode ser utilizado. Né? Então, esse controle, hoje muitos já utilizam, né? Mas cada vez mais essa gestão inteligente de inventário, não simplesmente onde está o item, mas... Teu áudio acho que cortou aí, Fabiano. Fabiano? Alô? Alô, alô? Tá Acho que escutando? vocês me escutam. Vocês me escutam Agora agora? sim, agora estamos escutando. Tá bom, se acabar a bateria, eu tenho que trocar de fone. Ô, Riva, se eu sumir, você aparece aqui, tá? Pra me avisar.
mas eu vou Tá bom. monitorando. E falando, estava na gestão de inventário, né? Que acho que é uma das coisas bastante interessantes. O sistema de prateleira inteligente, onde eu consigo unir a prateleira inteligente, o controle de inventário, o RFID, você pode ter uma gestão inteligente da loja. Então, não simplesmente falar, opa, acabou a calça, compra mais calça, mas não. Você juntar um conjunto de inteligência para você prever algumas coisas que vai acontecer. Vou falar um pouquinho na operação sobre isso também. E o sistema de self-checkout e retirada de pedido online. Eu tive uma experiência interessante comprando online no Walmart, lá nos Estados Unidos, onde eu fiz a compra online, na hora que eu cheguei para retirar, tinha um equipamento como esse aqui, grande, no meio da loja. Você vai lá, entra com o pedido e simplesmente ele seleciona a sua caixa e te entrega. No meu caso, como eu tinha dois itens, um pequeno já apareceu e o outro era um item grande. Então, assim que eu entrei com o pedido, já apareceu um vendedor falando: Fabiano, é você? Eu falei, opa, achei estranho, né? Falei, não falei com ninguém. Ele falou, eu recebi aqui seu pedido, eu vou pegar no estoque. Ele foi no estoque, pegou, me trouxe a caixa e falou, tá aqui, obrigado. E, caramba, isso que é a experiência interessante, né? Então, você tem um sistema automatizado, porque o que a gente tem, o que eu tenho visto, né, principalmente os parceiros comentando, às vezes o varejo implementa essa experiência de compra e retire na loja, só que quando você chega na loja, simplesmente o vendedor tem que procurar o seu produto, você tem que passar no caixa, não necessariamente passar no caixa, mas você tem que fazer uma experiência similar à compra local. Então, qual a vantagem eu tenho de comprar online se chegando lá não está pronto, não está selecionado, não está direcionado, né? Então, acho que essa experiência tem que convergir, tem que ser muito fluida para o cliente chegar lá, já o produto dele já está lá esperando por ele. Simplesmente ele se identifica, se autentica de alguma forma, se ele já pagou, ele pega o produto e vai embora. Não precisa criar conflito, né? Não criar atrito nesse processo. Então, acho que essa é uma experiência que a gente tem que cada vez melhorar mais, né? Se compra e retire. Pode ser através de máquinas, lockers ou centrais especializadas. Então, ter certeza que essa experiência é boa, não simplesmente um check lá de tecnologia. Tenho agora retiro na loja, mas a minha experiência não é boa, então o usuário não vai manter comprando. E retiradas através o varejo de uma forma geral, principalmente o mercadista, adotou essa postura durante a pandemia, né? Você podia comprar os shoppings de mercado, né? Comprava online e retirava, separava com o carro e ele mesmo colocava o produto lá. Eu acho que isso também deve ficar ao longo do tempo. Avançando para experiências do trabalhador, a gente vê que a tecnologia pode auxiliar essa jornada de algumas formas. A primeira, através do monitoramento com visão computacional, onde você consegue, além de segurança, ter alguns insights, identificar clientes chaves, clientes importantes. Então, aquele cliente que compra com bastante frequência, ele entrou na loja, você pode direcionar um vendedor para ir lá e ter uma experiência melhor, mais assistida. Você pode ter alguns controles relacionados à visão computacional, que hoje existem vários algoritmos analíticos prontos para esse segmento. A sinalização informativa, que auxilia aí no processo, na venda, tanto o vendedor quanto o comprador de uma forma geral. Treinamento online e back-office, e o segundo treinamento através de inteligência aumentada, realidade virtual. Tudo está pronto, massificado. É só uma questão de adoção e você ter uma base de tecnologia pronta para aplicar. Colaboração aprimorada de equipe. Aqui na foto ele mostra até um robô interagindo com o vendedor. Eu tenho acompanhado como tem evoluído isso. Você vê que na área médica de hospitality, alguns segmentos já estão adotando alguns robôs, alguns equipamentos para facilitar esse processo, para tornar isso mais legal, mais atrativo, até com os familiares, com criança. Então, as pessoas vão na loja. Imagina se você tem alguns robôs na loja para fazer o atendimento. Não necessariamente vai fazer a compra inteira, né? Mas torna muito mais interessante a visita àquela loja, muito mais fluida de uma forma geral, né? Muito mais interessante. E por último, PDV móvel e smartphone. Aqui é a mesma coisa. Algumas lojas do Brasil começam a olhar isso, mas isso fora, fazendo novamente um paralelo, né? Não estou querendo dizer que o que está lá fora é melhor, mas quando você vai numa loja lá fora, várias lojas utilizam um sistema de pagamento de smartphone, onde você entra, eu quero aquele produto, você paga na hora, às vezes você não precisa passar no caixa, não precisa fazer nada, simplesmente ele emite a nota, te dá e você pode ir embora. Acho que essa é uma experiência bastante interessante, principalmente para itens de valor alto, smartphones, notebooks, coisas assim, onde você não precisa provar, simplesmente você experimenta, você gosta daquele produto. Às vezes o vendedor já vai direcionado, ele já sabe o que ele quer, já pesquisou online. Então, para que fazer ele pegar uma fila gigante? Para que, se ele já sabe, já quer aquilo, você passa simplesmente o cartão dele no smartphone, no PDV móvel, e ele está liberado para ir embora. Então, isso facilita o comprador, mas o vendedor também, né? Auxilia ele no processo de venda.
E por último aqui a experiência relacionada à operação. E aqui eu divido em 2 grupos, que é a questão do Edge Computing e sistema de vigilância e digital, né, sistema de segurança digital e vigilância. O Edge Computing, ele vem para auxiliar muito na gestão da loja. Hoje a gente tem já muita inteligência, muitos analíticos pronto, muita coisa de AI, não só no cloud, você pode aplicar isso on-premise, na loja, para você montar um modelo híbrido e auxiliar muito na operação desse negócio. Então você já tem muito analítico de loja, layout de disposição de loja, previsão de demanda, gestão de inventário, edifício inteligente, aí os Smart Building, conformidade do planograma. Eu vou falar um pouquinho na sequência sobre dados. Cada vez mais a tendência é que nós usemos dados para tomada de decisão. Então, para que eu vou, principalmente o varejo tradicional, a gente vê que existe uma tendência de, poxa, eu sempre fiz assim, sempre funcionou, então para que eu vou ter uma mudança? Mas você consegue otimizar muito, trazendo essa inteligência para a operação, né? Você consegue montar heatmap de loja, saber para onde passou cada vendedor, você consegue fazer uma relação sobre feriado, previsão do tempo, você juntar algum conjunto de fatores, você analisar como está sendo as suas vendas, como está sendo a experiência e prever coisas do futuro. Então, esse tipo de produto vende mais com essa característica. Então, você já prepara e já deixa mais ou menos pronto. Faça uma ação de marketing, como que aumentou o fluxo da loja, reduziu, como é que está essa experiência? Então, a tomar decisão baseada em dados é uma tendência, muitos já estão utilizando, mas cada vez mais isso vai ser utilizado. E por último, um sistema de vídeo monitoramento, de uma forma geral, onde já está pronto o sistema de detecção de máscara e de distanciamento social. Vários clientes, parceiros nossos já têm utilizado esse sistema para auxiliar ao volta ao normal, né? A varredura de temperatura corporal também pode ser feita de uma forma otimizada, automatizada, não precisa ter um segurança com a pistolinha na entrada, ok? Essa é uma possibilidade, mas se você tiver isso, um totem, um sistema de monitoramento por câmera, com câmera térmica, você consegue acelerar muito esse processo. E prevenção de perda e roubo, aí sim, independente da pandemia, pré- e pós-pandemia, é um problema que o varejista tem. Você consegue, com um conjunto de câmeras e analíticos, prever isso. Na verdade, não prever, conseguir identificar e mitigar de uma forma bastante direta. Falando um pouco em dados, que isso se aplica fortemente para o varejo, mas para vários outros segmentos. Muita gente tem falado sobre o tsunami de dados, que existe uma curva crescente e que vai cada vez mais aumentar. A criação de dados, como o mundo vem numa crescente de dados, mas o que eu quero dividir com vocês é que a gente já está no tsunami de dados. O mundo cria hoje 2,5 quintilhões de bytes de dados, todos os dias. Tá? E quando a gente vê que a criação dos dados, simplesmente o dado não tem valor, o dado em si não tem valor nenhum. Você precisa trabalhar, processar, aplicar o inteligência, o analítico, para que você possa ter insight. Uma vez que você faz isso, isso tem valor. Isso demanda muito processamento. Né? De uma forma geral, hoje apenas uma pequena fração de tudo que a gente gera de dado é processado. Então a gente vê grandes parceiros, grandes players criando uns big datas, vários data lakes, de uma forma geral muito grande. Muitas vezes não sabe nem como usar isso, ou se vai usar isso, simplesmente cria para que um dia possa utilizar. Só que isso precisa ser processado, né? Como eu falei, se isso não acontecer, não vale de nada você ter um quintilhão de dados lá, como aqui 2,5 quintilhões de bytes, né? Todos os dias são gerados sem processamento, sem inteligência, não tem valor nenhum. E aqui são 3 tecnologias que aplicam-se ao varejo e vários outros segmentos que a gente vê que são tecnologias de inflexão, e as empresas que tiverem uma abordagem, que entenderem essas tecnologias e oferecerem isso, tem uma capacidade, uma probabilidade de fator de sucesso muito grande. Uma é a parte de inteligência artificial, onde a gente vê esse processo, todas as indústrias sendo transformadas no sistema de inteligência artificial. No meio a gente tem a parte de conectividade, 5G, Network Transformation, onde você pode não só auxiliar a operação, como auxiliar o consumidor, auxiliar os prédios a funcionar de forma orquestrada, as cidades de forma orquestrada. A conectividade é a chave para que isso aconteça, de uma forma bastante orquestrada e direta. E o terceiro pilar está relacionado à inteligência no Edge. Aqui a gente fala de IoT, a gente fala de Edge Computing. Não adianta eu ter muita inteligência no cloud se eu não tiver conectividade
e se isso não chegar na minha ponta. Então, se eu jogar tudo que eu tenho, toda a minha inteligência para o cloud, se eu não tiver conectividade, simplesmente minha operação está parada, né? Então, a gente acredita muito na Intel, num modelo híbrido, onde eu vou ter alguns processos, simplesmente o processo na borda, no Edge, e muitas vezes não vale nem a pena você mandar para o cloud, porque você vai ter um custo. O cloud é o taxímetro, né? Tudo que você manda, você paga. Às vezes você não precisa mandar, então você pode processar local, pré-processar local, enviar o que faz sentido para o cloud, processar no cloud e devolver, para que esse sistema seja inteligente, otimizado e autônomo. Falando um pouquinho da nossa jornada, como eu falei dos dados, a Intel ela vem se transformando também. Então a Intel ela é muito conhecida no PC. A Intel nasceu no PC, ela criou o processador, não sei se vocês sabem, a Intel que criou o processador, e nós temos hoje grande parte do mercado de PC, mas então nos resume a isso. Ao longo da nossa jornada, nós crescemos em PCs e data center, e com esse mundo cada vez mais focado em dados, nós estamos aumentando o nosso portfólio de produtos, componentes, tecnologias de uma forma bastante ostensiva e direta. Vou até dividir alguns com vocês, para que possa se adequar ao novo modelo de dados, né? Então aqui tem no desenho aqui algumas das tecnologias que eu já abordei, mas cada vez mais nós temos olhado e desenvolvido um portfólio amplo, que adeque cada vez mais a cada carga de trabalho e que traga uma possibilidade muito grande para os nossos parceiros, né? Então a Intel trabalha muito forte com um sistema de parceiros. A gente não entrega o produto final para o cliente final, a gente nunca vai vender para o seu varejista, mas a gente pode auxiliar os parceiros, como é o caso aqui da Eugene Bimatec, a ter o melhor equipamento, a um parceiro de software para que ele possa otimizar essa aplicação, uma vez que ele usa um totem, um selfie, que ele possa ter a melhor experiência. Então a gente cada vez mais tem aumentado o nosso portfólio para liberar o potencial dos dados. Falando agora aqui em alguns pontos bastante relevantes, são 3 pilares que a gente tem trabalhado no varejo. Um é relacionado à inovação, aqui a gente fala inovação Intel, mas uma inovação de uma forma geral da tecnologia, do varejista. No meio a gente vê desempenho de experiências envolventes. Eu mencionei ao longo da apresentação várias possibilidades de experiência. Acredito muito nessa questão de melhorar a experiência para você fidelizar o seu cliente final. Aqui a gente pode observar até de 2 pontos, né? Uma parte aqui que está assistindo, que vende para o varejo, como você vende para o varejo de uma forma geral, né? Como que você pode ter certeza que o seu varejista está bem atendido, que ele tem uma boa experiência, que você promove ali um pós-venda muito otimizado, que você está oferecendo um conjunto de tecnologia para ele. Então, esse é um ponto até que eu deixo para que todos aqui possam pensar, principalmente quem está vendendo para o varejista. Você está oferecendo várias dessas tecnologias que eu abordei hoje na apresentação? Se você não estiver, faz sentido você ter algum parceiro que complemente o seu portfólio? Uma vez que você já está lá, você já está vendendo, já está na infraestrutura, muitas vezes você tem muito relacionamento com esse varejista, você pode trazer um conjunto a mais de tecnologia, de experiência, se não for direto através de uma parceria, para que melhore essa experiência, tanto da operação do varejo, quanto dos clientes que vão aderir a esse varejo, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente pensar aqui. E o último pilar aqui está pautado na segurança, confiabilidade, para gerenciamento integrado. Então, a Intel tem alguns produtos bastante focados em gerenciamento remoto, gestão, que pode ser um pilar bastante interessante aqui. Falando do portfólio Intel, eu gosto de dividir ele em 2 partes. A gente vê na base, onde nós temos tecnologia, onde a Intel tem desenvolvido diretamente. Então nós temos um conjunto, uma linha de processadores, na verdade, um conjunto com vários processadores, que vai desde o Atom, que é um processador extremamente otimizado, baixo consumo de energia, muito interessante para estar num edge device, no produto de entrada. No meio aqui a gente tem Celeron Pentium, não está aqui marcado, mas tem Atom, Celeron Pentium. A família Core de processador, que traz um processamento bastante interessante para a grande parte das aplicações, principalmente de borda, de atendimento, de totem, selfie, acho que tudo pode estar dentro dessa jornada aqui, entre Atom até o Core. E o Xeon, que hoje a gente tem também uma família de Xeon bastante grande, desde um Xeon para servidor de loja, por exemplo, poderia ser um Xeon,
para trabalhar 24/7, para ter uma operação mais otimizada, até altíssima performance, nossos Xeon Platinum, que entrega o máximo de performance, que vai estar nos grandes data centers, nos cloud service provider. Então, aqui a Intel oferece uma gama muito grande de processadores e componentes para processamento. E dentro desses processadores, cada vez mais a gente inclui inteligência, módulos de inteligência, módulos onde o processador funciona melhor e os softwares de mercado, os principais frameworks de mercado, operem melhor dentro dos nossos processadores. Então, existe uma jornada grande da Intel para incluir inteligência em tudo que a gente desenvolve. Na direita, a gente tem aqui o Exascale, que é a família nossa de placa gráfica, que já está inserida na geração que a gente acabou de lançar, da 11ª geração, mas a gente está desenvolvendo a placa gráfica discreta, que em breve a gente vai lançar e vai estar disponível no mercado para você poder utilizar. Muito focado em inteligência artificial, tá? Treinamento, inferência, então esse é um produto muito interessante. Nós temos aqui o OpenVINO, que é um desenvolvimento da Intel de software, é um toolkit, um kit de ferramenta de software para otimizar a inteligência artificial na borda, tá? Para você fazer inferência, deep learning. O OpenVINO é um conjunto de ferramenta muito interessante, que a gente lançou em 2018, vem evoluindo cada vez mais, abrange os diversos frames de mercado. Se você hoje está fazendo visão computacional ou linguagem de máquina, linguagem NLP, linguagem de uma forma geral, está utilizando algum tipo de componente Intel e não conhece o OpenVINO, convido a todos a conhecer, que você pode otimizar a sua aplicação muito, tá? Tive casos aí otimizando em 20 vezes. Então, realmente convido todos a conhecerem o OpenVINO. E na segunda camada acima, a Intel complementa seu portfólio através de aquisições. Então, nós temos aqui a Habana Labs. A Intel adquiriu essa empresa com foco em grandes data centers, um processador ASIC para treinamento e inferência. Na sequência, nós temos o FPGA, que são processadores programáveis. A Intel comprou a Altera alguns anos atrás. Hoje já é uma linha de produtos que a gente oferece para o mercado com processadores programáveis para aplicações customizadas de alto desempenho. No meio nós temos o Movidius, que é uma das nossas estrelas aí para Edge Computing. A Intel também adquiriu essa empresa. Ela consegue fazer inteligência artificial no Edge, na borda, com baixíssimo consumo de energia. Então a gente vê esse componente sendo difundido em drones, em câmeras, em dispositivos locais. Nós temos alguns formatos que é para desenvolvimento e tem um formato para máquina, mas esse é um componente extremamente interessante, né? Então, uma vez que você desenvolve um sistema de inteligência no PC e você precisar de mais processamento, você pode simplesmente adicionar um cartão, um card de Movidius, e você consegue ganhar muito de inteligência nesse dispositivo. Então, um componente que eu convido quem está usando, quem está desenvolvendo ou pretende desenvolver dentro desse ecossistema de inteligência artificial, convido aí a conhecer o Movidius. E por último, duas empresas dentro da nossa estratégia de mobilidade. A Intel tem uma estratégia muito forte de mobilidade, onde a gente adquiriu a Mobileye, que pode auxiliar no processo, já está conectado com grandes montadoras de carro, mas pode auxiliar na parte de logística, transporte, caminhão, pensando aqui no contexto do varejo, e a Movit, que é uma plataforma multimodal, também de transporte, faz parte do portfólio da Intel, do nosso guarda-chuva, que também foi adquirido o ano passado, se não me engano, e que tem gerado muito dado. Então, quando você pensa que a Movit tem um conhecimento muito grande de plataformas multimodais de transporte e a Mobileye tem um conjunto de tecnologia para assistir, ter uma assistência de direção, a gente vê que esse portfólio está bastante completo aí quando a gente pensa no contexto de inteligência e a gente consegue aderir vários segmentos, várias verticais. Eu vou pedir para o Ribas passar o vídeo e eu finalizo aqui com uma frase para a gente abrir para perguntas e respostas.
Muito bom aí, Fabiano. Ô Você tem Ribas, se eu puder só mostrar aqui minha tela, tem uma frase final aqui para finalizar. Vamos mudar para você de volta? Tá, eu já passo para você. Só um segundo. Acho que eu tenho que projetar novamente, né? Só dar um full screen. Deixa. Ah, vocês estão vendo. Tá. Para finalizar aqui, só deixar uma frase aqui do nosso fundador. Não se limite pela história, vai e faça algo maravilhoso. Então, fica aí um convite para todos. Eu agradeço a oportunidade e eu espero que essa apresentação tenha trazido para vocês algumas opções, alguns insights, para vocês pensarem, para todos aqui pensar, se você é um grande varejista, como você consegue aderir a alguma dessas tecnologias para melhorar a sua operação, melhorar a experiência, fidelizar o seu cliente. Se você oferece soluções para o varejo, como você consegue aumentar o seu portfólio, para você olhar para o seu portfólio de produto, de serviço, como você pode trazer mais opções para o seu cliente, para fidelizar ele mais e ter mais opções para melhorar essa operação. Se você é um fabricante, um fabricante de software, de hardware, como você pode melhorar o seu portfólio para aderir e trazer todas essas experiências. Agradeço novamente a oportunidade e, Ribas, vamos agora para perguntas e respostas, caso alguém queira esclarecer algum ponto, e fico à Ó, disposição também, mesmo após, caso alguém queira mais informações, queira entender um pouco mais do que a gente tem desenvolvido, fica o meu contato, tá? Pode me buscar lá no LinkedIn, tem inclusive no link do evento, né? Fico à disposição. Então, obrigado aí, Fabiano, pela sua palestra, muito enriquecedora aí, com bastante um assunto da atualidade, né? O que a gente vem vivenciando de avanços de tecnologia. O Edson já está na nossa tela aqui. O Edson é o gerente de produtos da Dematec Eugene, responsável pela linha de CPUs aí e alguns outros produtos também. Nós já temos uma pergunta aqui. Vou fazer ela primeiro e depois eu queria fazer uma pergunta para você também. O Márcio Gili está fazendo uma pergunta. Bom dia. Como está, como está a situação do Plano Nacional de Internet das Coisas? A Intel tem alguma ação de incentivo nesta área para competir com os concorrentes da China? Legal, ótima pergunta. Nós temos o Plano Nacional de IoT, a gente tem acompanhado muito de perto, né? Nós temos um time que trabalha tanto com diretamente conectado no governo, quanto nos centros de inovação. Então, a Intel, eu não falei aqui especificamente sobre a nossa estratégia de IoT, mas a gente tem um conjunto de componentes e tecnologias focado para a internet das coisas, que pode estar em vários segmentos, né? Então, dentro do Plano Nacional de IoT, lá é observado vários gaps, né, de conhecimento, gaps de componentes, de tecnologia. Eu acompanho isso desde o comecinho lá com a McKinsey PQD, quando montou o plano, né? E a Intel sempre se posicionou, trouxe um conjunto de componentes para uma plataforma bastante robusta, otimizada. A Intel se posiciona no seguinte formato: a gente não compete no sensor em si. Então, se você pensar num sistema de IoT, você vai ter um sistema de sensoriamento, você vai ter um gateway, um agregador, você vai ter o networking, vai ter o cloud, né, um servidor. A gente entende que tudo isso faz parte do ecossistema de IoT, né, da jornada de IoT. A Intel hoje não compete no sensor, a gente compete a partir do primeiro agregador, do gateway. Esse gateway, a gente tem vários componentes, inclusive ontem a gente lançou um novo componente, que é a 11ª geração, tem a família Core, tem Celeron, tem Pentium, onde traz muito de IoT nesse componente. Além disso, a gente tem um trabalho com os networks, com os servidores, então a Intel tem um portfólio muito amplo de IoT, a gente trabalha localmente com vários parceiros para o segmento de IoT, mas nosso trabalho é muito direto através de parcerias, né? A Intel, como eu falei, normalmente ela não vende o componente final para o cliente final, ela habilita um ecossistema de parceiros, com essas tecnologias a gente consegue atender o mercado, né? Então vai em varejo, em cidade, em healthcare, mas sim, a gente observa e muito de perto tudo que está sendo acontecido, tudo que está sendo discutido no país, tudo que o MCT está falando, tudo que os ministérios estão trabalhando. A gente tem um trabalho muito forte, inclusive nos próprios ministérios, para que essas tecnologias sejam sustentáveis, que possam atender à demanda da população brasileira e, logicamente, que a Intel possa trazer isso para o mercado. Desculpa, Riba, não sei se foi muito longa a resposta.
Não, não, não. Eu acho que tá excelente a resposta. O Edson acho que tem uma pergunta para fazer, né? Vamos É lá, assim, Edson. bom dia, Fabiano, parabéns pela apresentação. Eu acho que, como o Ribas falou, conteúdo bastante enriquecedor aí que acaba sempre contribuindo para todos aí, né? Um pouco nessa linha que você comentou agora, né, da Intel, de não prover a solução como um todo, mas ter essa coisa do ecossistema, de parceiros, né? Eu acho que alinha muito a forma com que a Eugene e a Bematec trabalham também, né? De a gente ser sempre um provedor de hardware para que a gente tenha aí uma parceria e colocar como solução. É um pouco até na linha do que você comentou, né? Ali dessa coisa do varejo sem atrito e internet das coisas, né? Acho que a Eugene e a Bematec tem um portfólio bastante rico aí em relação a até de terminais de autoatendimento, self-checkouts, com balança, bastante completo. Cara, parece até que foi combinar, né, aquela imagem que você colocou. São coisas que a gente, de fato, está sempre antenado, né, em questão de inovação e oferecer soluções para isso, né? Com certeza. Algo que me chamou a atenção daquilo que você falou sobre a questão do edge computing, né? Quando a gente fala em IoT, inteligência artificial, já salta, né, na nossa cabeça assim, falar, puxa, cloud computing, tudo é nuvem, Big Data e tal, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa coisa do edge computing, como é que a gente consegue explorar isso como uma solução, né? Então vamos pensar assim, poxa, né, de repente até dentro daquilo que a gente já oferece como hardware, vamos pensar em self-checkouts, mesmo CPUs, como é que a gente tem, como que funciona melhor um pouco disso? Queria que você fosse um pouquinho mais nessa, Perfeito. explorar um pouquinho mais esse edge computing para a gente. Excelente, Edson. Eu acho que o que você comentou faz muito sentido. Acho que a Intel e a Eugene Bimatech, a gente tem uma parceria muito forte, né, para prover essas tecnologias para o segmento, e acho que a gente tem um perfil bastante similar mesmo, né? E até convido os parceiros de vocês de software, caso não conheçam o nosso ecossistema de software, né, para a gente possa cada vez mais caminhar junto para tirar o máximo de benefício do hardware. Eugene Bimatech, a gente tem muita coisa para trabalhar junto. A gente, na Intel, a gente trabalha muito essa questão de edge computing, porque a gente entende que não existe. Primeiro você precisa entender a sua aplicação, o que você vai desenvolver com essa aplicação, o que você precisa desenvolver e quais são as métricas de sucesso. Uma vez que você tem um sistema de loja, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Vamos supor que você tem vários processamentos, várias coisas de inteligência nessa loja, vários analíticos fazendo inferência e tudo mais. Você vai ter algumas decisões a ser tomadas ao longo da jornada. Primeiro, eu vou jogar tudo para o cloud? Se eu tenho imagem, vídeo e eu for jogar tudo para o cloud, custo é alto, não é um custo baixo. Você jogar imagem, vídeo para o cloud. Tudo bem, ok, eu reduzi. Se custo para mim não é um problema, segundo problema é a conectividade. Você vai estar sempre conectado. O Brasil é um país onde você tem conexão sem fim, sem problema, sem disrupção. A gente tem, os grandes centros a gente tem problema, imagina nos varejos regionais, em locais mais distantes, né? Então, esse é um grande problema. A conectividade é um problema. Então, você ter tudo dentro do cloud, você simplesmente pode parar a sua operação se você perder a conexão. Porque o cloud é isso, você tem que estar 100% conectado. O terceiro pilar é segurança. O cloud tem um sistema extremamente seguro. A Intel também está no cloud muito forte. Não estou dizendo aqui que o cloud não é uma solução a ser adotada. É uma solução extremamente interessante que democratizou muitos processos. Mas a gente acredita nesse processo mais híbrido. Então, se eu vou ter um sistema de vídeo monitoramento, de analítico, de loja, não necessariamente eu preciso jogar tudo para o cloud. Eu faço esse monitoramento local, eu aplico esse analítico local, num edge device, num edge computing, e simplesmente eu envio para o cloud o que eu precisar de alerta, de insights, alguma foto, localizei alguém fazendo algum roubo, eu pego, tiro uma foto, mando para o cloud, isso pode ser pulverizado. Agora, quando no momento que a loja estiver fechada, para que eu vou ficar mandando vídeo para o cloud? Estou jogando dinheiro fora. Simplesmente eu deixo isso local, com sistema de sensoriamento, se tiver algum evento, eu conecto com o cloud e continuo conversando. Então, ter o Edge Computing a gente acredita que é fundamental. E até dividindo uma pesquisa que a gente tem observado, se eu não me engano foi eu acho que foi a McKinsey ou a Gartner que fez, que a gente vê que até 2022, metade de tudo que é inteligência vai rodar local, não vai rodar no cloud. Então você ter essa arquitetura bem desenhada, onde você pode ter o Edge Computing, pensar na conectividade e no cloud, acho que é bastante sustentável. E aí poder utilizar até o poder, pode ser, o que você falou faz muito sentido, Edson, não necessariamente você precisa comprar um super servidor para estar na loja para fazer isso, você pode pegar um pouco de processamento de cada terminal de atendimento, você pode processar no próprio totem, você pode ter um totem com câmera,
processando o analítico ali na borda mesmo. Você não precisa trafegar nem tirar dali. Eu acho que o produto de vocês adere bastante a essa linha e traz cada vez mais processamento e alternativas, né, para o nosso ecossistema poder criar em cima disso. Excelente. Eu ia te perguntar, relacionado a isso também, Fabiano, como é que a Intel vislumbra dentro do varejo essa evolução tecnológica? Que a gente está vendo muito uso, né, de inteligência artificial, de deep learning, machine learning, essa visão computacional das coisas cada vez mais ser touchless, né, você não ter o contato mais com o operador. Como é que a Intel, se você tiver essa resposta, obviamente, né? Sim. Como é que ela está vislumbrando isso para os próximos anos? Muito interessante, Ribas. A gente realmente acredita nessa tendência e a gente tem trabalhado fortemente. O sistema de visão computacional é um dos pilares que a gente tem muito forte. A gente acredita que a câmera é o novo sensor de IoT. Tudo que você conseguir ver através da câmera, se você pode processar, tirar insight e resolver muito problema através da imagem, né? E a gente vê isso crescendo cada vez mais. Nos grandes players, nas startups, todo o ecossistema tem utilizado um sistema de... Tem aparecido opções e muita inteligência para esse tipo de tecnologia. Eu costumo dizer que essa tecnologia está pronta, já está desenvolvida, simplesmente é uma questão de tempo para isso estar disponibilizado em todo lugar, né? A Intel tem um trabalho, como eu falei, nós temos um pilar muito forte de visão, onde a gente inclui conjuntos de instruções para que nosso processador seja cada vez mais otimizado para inteligência, para edge computing, para fazer o que a gente chama de deep learning, inferência. Então, pensando no processo de inteligência, você treina um algoritmo, depois na loja, na loja você vai só fazer inferência, né, para você aplicar esse analítico. Então, você pode usar um PC da Eugene Bimatech para fazer essa inferência com uma câmera, e usando o processador Intel, ele já está cada vez mais otimizado para isso. E se você precisar de mais performance, você pode colocar um stick lá, um vídeos para acelerar esse processo. E aí, Ribas, qual tipo de... Acho que você perguntou também qual tipo, né, de tecnologia. A gente vê aí desde segurança, análise de dados muito forte para o varejo, para analisar todo o comportamento, a jornada do cliente. Muitos parceiros já começando a fazer isso, para poder fazer... Eu dei alguns exemplos lá da loja, né? Acho que a jornada cada vez mais pode ser uma jornada assistida. Você não precisa simplesmente ou ter alguém contando na loja, ou fazer aquele botão lá de se você gostou ou não, um totem para fazer senha. Você pode ter uma câmera, um conjunto de câmeras e analítico que consegue ver essa jornada, e você pode tirar insights através dessa jornada. Isso está pronto, é só uma questão de tempo para estar isso em todas as lojas. Lógico que tem um custo também, tudo que tem novas tecnologias existe um custo de adoção, né, para você entender se vai sentido para todos os varejistas, né. Mas sim, já está extremamente difundido e a gente vem cada vez mais crescendo o nosso portfólio de produto para aderir a essa demanda. Excelente, obrigado pela resposta. Bom, a gente está chegando ao final do nosso painel. Eu queria agradecer você, Fabiano, agradecer a Intel, o Edson também pela participação, pela disponibilidade. Queria comentar, pessoal, eu mandei no bate-papo de vocês aí o link para a próxima palestra, que começa agora às 10h15, com o José Eduardo Camargo, da Abrazel. A gente vai falar sobre os impactos e estratégias de bares e restaurantes para a adoção de novos modelos de negócio. Se vocês ainda não se inscreveram, está aí o link direto no bate-papo. E convidar vocês para os próximos painéis, e não esquecer do painel final com Alan Costa, às 17h45, falando sobre inovação, uma visão prática e concreta a partir de pessoas. Fabiano, se quiser dar uma palavra final, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a você, Intel, obrigado, Edson, também. Claro. Novamente queria agradecer o convite e parabenizar pelo evento. Eu tenho acompanhado desde o começo e vou acompanhar até o final. Muito interessante, parabéns aí. Até espero que tenham próximos aí, que eu achei bastante interessante a forma que vocês estão colocando, o conteúdo, os palestrantes. Então, parabéns, novamente obrigado. E novamente queria reforçar que a Intel tem um papel muito forte de habilitar parceiros do ecossistema, e a gente vai cada vez mais focar. A gente está crescendo, inclusive, nosso time no mercado brasileiro, para poder trazer mais força de venda, mais experiência, prover mais treinamentos, para poder fechar esses gaps e ter certeza que a tecnologia
que a Intel Global está desenvolvendo está aqui disponível no mercado brasileiro, que pode tocar cada brasileiro com essa tecnologia. Novamente, fico à disposição para se algum parceiro da Eugene Bimatech quiser mais informações, entender um pouco mais, alguma das tecnologias que eu abordei aqui, fico à disposição. Eu agradeço novamente e aqui eu encerro minha apresentação. Obrigado, Rivas, obrigado, Edson, e a Eugene Bimatech pelo convite novamente. Forte abraço. Obrigado. Um abraço.